você seja o mais ignorante, que os povos sejam o mais ignorantes possível para eles nadarem de braçadas. Agora, você O- começou falando de anticristo e da Igreja Católica. Isso é mito, mito. Haverá, como já houve, papas perversos, anticristos. Como no meio protestante e evangélico, meu Deus, tem tanto anticristo. Como João, lá na primeira epístola, filhinhos meus, é do nosso meio que eles saem. Eles eram dos nossos, mas eles não conheceram o Cristo e o Evangelho. essa trindade, então, que esses caras falam que é o anticristo, o falso profeta e a besta, então ela não existe enquanto literalidade. Olha, existe não como trindade, mas como duidade, porque na arquetipia do Apocalipse, a besta que emerge do mar, que tanto carrega o poder sistêmico de representante de um sistema que assambarca a Terra inteira, que boa parte do planeta, isso nos dias de João, era equivalente a Roma, que fazia com que boa parte do planeta não comprasse, não vendesse, não pudesse fazer negócios de modo algum, nem com ninguém, que é como o Trump quer. Uhum. João chamou aquele cara e que era representado pelo imperador romano, mas que tinha no sistema romano a sua estrutura anticristo de a besta que emerge do mar. Por que do mar? Porque cobria continentes e continentes e continentes. Tá. E o que E que que seria a marca da era. besta? Hã? A marca da besta. A marca da besta é a desumanidade. A marca da besta é a maldade, é a iniquidade. Olha para o Trump, que você tem um ensaio. Eu não estou dizendo que o Trump é o anticristo, ele é um anticristo. Mas essas marcas que ele manifesta, por exemplo, eu vi o discurso dele ontem. O sujeito não falou uma única verdade constatável historicamente, em lugar nenhum. Ele é a encarnação da mentira e ele mente da maneira mais deslavada possível. Ele não sente vergonha da mentira que ele fala e gargalha para aquele povo adoecido de fanatismo político e religioso que o aplaude por qualquer idiotice que ele diga. Mas ele ainda é um ensaio parco. Então, respondendo à tua pergunta, tem a besta que emerge do mar, que é um sistema, e também é encarnada numa pessoa esse sistema. Quando acontecia na sua plenitude, não esquecendo da história que cresce linearmente, como uma espiral crescente, de modo que nunca deixou de haver anticristos no mundo, nem deixará, mas chegará àquele ponto da consumação de todas as coisas. Então, tem ensaios a gente tem para todo lado. Trump também está cheio de pastores e de profetisas, dizendo que ele é o cara. Porque todo anticristo, toda besta que emerge do mar com poderes de potências maiores, precisa da besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião, que é aquele que abençoa esse poder político, assim como nos dias do Império Romano, os sacerdotes prestavam culto ao imperador romano. Aham, João pegou essa arquetipia direta do Império Romano original, mas essa é uma arquetipia que você encontra em praticamente todos os povos da Terra. tá. Até numa Ela vem se tribo repetindo. indígena do meu Amazonas e da minha cultura amazônica, você tem um cacique, que é o poder político, e tem o pajé, que é o poder espiritual, que abençoa o cacique. Há uma troca de benesses entre eles. Parece que essa arquetipia está presente no latejamento da alma humana. Agora, quando encontra gente perversa, isso toma contornos enormes. Em Hitler, ele precisou. A Igreja Luterana oficial na Alemanha abençoou Hitler o tempo todo.
Todo mundo que executou maldades atrozes eram cristãos luteranos. Tanto quanto havia na surdina e nos bastidores os cultos das feitiçarias do drill, que era um negócio praticado lá, como o Himmler, que andava procurando não só o arianismo, a figura ariana perfeita, mas a invocação através do sol negro de todos os poderes, os deuses da Germânia original, e eles queriam a recuperação de todos aqueles deuses. Agora, eles diziam isso para os idiotas cristãos louvando a Hitler nos templos e nas escolas, não. Nas escolas cristãs, o culto era Deus abençoe o nosso Salvador, nosso Messias, Hitler. Está aí gravado em preto e branco para todo lado, é que o pessoal não tem memória, não quer pesquisar. Mas isso só cresce, meu amigo. A gente não atingiu ao topo, mas é numa velocidade tão grande que as coisas estão acontecendo que a gente logo, logo vai bater a cabeça no teto da manifestação final dessa verdade. Ó, se for um cara que odeie gente, que odeie pobre, que odeie gay, que odeie LGBT, que odeie os diferentes, que odeie ateu, que odeie Estrangeiro, palestino, estrangeiro, estrangeiro. refugiados. Se for um cara desse, é um anticristo, porque está praticando tudo que Jesus mandou que a gente fizesse o contrário. O anticristo é quem faz o contrário de Cristo, usando o poder que tem no âmbito da extensão desse poder, aonde quer que ele alcance. Esse é anticristo. Tem anticristo dentro de casa, tem anticristo nas igrejas e nas congregações de toda a natureza, tem anticristo no islamismo, tem anticristo do judaísmo. O Netanyahu está praticando uma política anticristo. Por quê? Porque é antivida. Tudo aquilo que é antivida é anticristo. Uhum, Cristo é uhum, a vida. Eu sou o sim. caminho, a verdade e a vida. Não sou a, a trilha, a ideologia substituindo verdade e nem a morte dos antagonistas. Não, é caminho, verdade e vida. É. Agora, ele tem uma pauta, a pauta dele é toda de libertação, de acolhimento, de solidariedade, de misericórdia, de abraço, de não juízo. Quem quer que não entenda isso e se associe àqueles que trabalham contra a vida proposta por Jesus, que estão manifestas nas pautas do Evangelho, é anticristo. Por Ô, mais que Caio, faça culto, por mais que sim. tenha pastores em volta dele, o Senhor te escolheu. Como eu tenho visto gente nos Estados Unidos, no Salão Oval, dizendo: Você é o escolhido de Deus. Você é a salvação do mundo, dizendo para aquele ser absolutamente perverso que ele é a salvação do mundo, o Messias contemporâneo. Você veja como é possível que um país faça um vlupt, um flop, na direção do engano total em poucas gerações. Ô, Caio, você segue aquela linha, então, de que a maioria das coisas do Apocalipse, enquanto profecia, já aconteceram e só Não, falta Jesus voltar? Não. não. O Apocalipse se cumpre, eu vou repetir, ouço o que eu disse, porque eu disse já duas vezes a mesma coisa. Não, não. É a Sim, mas eu digo espiral assim, crescente, quando toda você falou geração, do. tudo se repete. Sim, não, isso eu entendi, mas eu digo assim, que você falou que algumas coisas se O cumpriram em Nero. Apocalipse primeiro, que era aí num círculo concêntrico desse tamanho, já se cumpriu todo naquela época, exceto pela volta de Jesus, mas depois ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele vai crescendo. Ele vai virar uma coisa global que vai fazer com que o Apocalipse de João
na sua arquetipia, seja perfeito para a gente entender as perspectivas globais do cumprimento. Mas, e aí, quando atingir esse topo, essa plenitude dos tempos absoluta, essa consumação de todas as coisas, Cristo vem. Sim. Agora, No, não antes disso e não tem data marcada. Quem no marcar a data arrebatamento, tem que ser colocado para correr. Também não existe data marcada para arrebatamento nenhum. mas vai ter o arrebatamento? É Vai bíblico? ter, Paulo diz em 1 aos Coríntios 15, mas o interregno entre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos e tudo é coisa de átimo de segundo, não tem 3 anos e meio de intervalo. Isso tudo é sistematização escatológica que começou a ser feita pelos adventistas, que foi feita pelos testemunhas de Jeová, que foi apropriada pelo pentecostalismo dispensacionalista e que depois se transformou em alguma coisa que praticamente não pode ser outra, na mentalidade de gente que não tem conhecimento de nada, especialmente depois que Israel apareceu, depois da Segunda Guerra Mundial, como um Estado constituído em 1948. Que eu não sei se você sabe, mas do ano 70, quando o povo de Israel foi disperso pelos romanos da Palestina, que era como os romanos chamavam aquela região, eles não chamavam de Israel, eles chamavam de Palestina, porque tinha gente de vários povos ali. Então era a Palestina. Então, do ano 70 até 1948, as escatologias, que são doutrinas relativas às últimas coisas, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, não incluíam Israel na equação. Não sabia. Mesmo como Lutero, que esperava que Jesus voltasse. Logo, uma frase dele, famosa, é: Eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã.